Olá, estamos de volta nessa segunda-feira para mais uma aula e eu quero lembrar vocês que ontem tivemos uma aniversariante, a Julinha, fez aniversário ontem no domingo, né, Júlia? A gente não esqueceu de você, parabéns, muita saúde, muitas alegrias, tá bom? E um beijo, parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Viva Júlia! E hoje estamos no dia 15. Hoje eu vou falar para vocês sobre um dinossauro. Hoje é dia 15 de junho. Hoje eu vou falar para vocês de um dinossauro que a vovó Tita, aqui da história, ela falava que foi um dinossauro que foi encontrado aqui no Brasil. Eu vou lembrar para vocês um pouquinho, lendo um trechinho dessa história, e a gente vai saber como que é esse dinossauro, o nome dele, o tamanho, tá bom? Prestem atenção. Eu vou ler só uma partezinha aqui, onde ela fala sobre esse dinossauro que foi encontrado aqui, tá? Provaram-se tratar mesmo de um dinossauro. Chama-se Antarctosaurus brasiliense. Era imenso. Estimava-se que ele tinha 12 metros de comprimento e poderia alcançar até 40 metros de comprimento na sua vida adulta. Que legal! Exclamou Fernando. O que quer dizer este nome, vovó? Perguntou Henrique. A vovó explicou que Saurus significa lagarto e Antárcto significa sul. E brasiliensis significa que é do Brasil. Então, o nome dele significa lagarto do sul do Brasil. Disse Fernando. Que nome complicado, vovó, comentou Kika. É verdade, minha querida. Mas se você perceber, esse dinossauro tem um nome e sobrenome, exatamente como nós. Olha lá. Estão vendo? Olha o tamanho desse dinossauro para uma pessoa. Olha a diferença de tamanho. Viram só? Ela está conversando e imaginando o tamanho, a altura dele. O Antarctosaurus brasiliensis, né? Então, vamos aqui. Então, eu quero falar para vocês assim, o que a vovó falou mesmo para os netos? Ela descobriram os fósseis, né? De dinossauros, não foi isso? Que foi encontrado aqui no Brasil. Exatamente. E o nome dele? Ó, eu preparei aqui um cartaz. Eu quero que vocês abram para mim na página 20, que nele tem exatamente uma tabelinha falando as características e eu preparei essa tabela aqui, ó, num cartaz maior que é para vocês poderem visualizar melhor tudo falando sobre o Antarctosaurus brasiliensis, tá bom? Então aqui, ó, um dino brasileiro. Na história, a incrível descoberta, a vovó Tita contou aos netos sobre Antarctosaurus brasiliensis. Conheça mais algumas informações sobre um dos maiores dinossauros que viveu onde hoje é o Brasil. Então, antes de existir os seres humanos, antes de existir Brasil, eles andavam por todas as partes do planeta. E esse aqui, o Antarctosaurus brasiliensis, ele habitou aqui, onde agora é o nosso país. E ele foi encontrado os fósseis dele aqui. E eu vou mostrar para vocês aonde que foi encontrado. Mas antes eu vou botar o cartaz aqui colado para que vocês possam ver melhor e descobrir o Antarctosaurus brasiliensis, né? Que nome difícil mesmo de falar, que nome curioso, mas é muito legal. Como falou a vovó Tita, esse dinossauro tem nome e sobrenome, igual a gente. Olha lá. Vou colar aqui. E vou aproximar a imagem para que vocês possam ver bem. Será que vocês vão conseguir ver daí? Acho que ficou baixo, né? Vou dar uma aumentadinha aqui, ó. Ou então melhor, eu vou segurar assim, ó, com as mãos para que vocês possam ver melhor. Aqui está escrito o quê? Antarctosaurus brasiliensis. E aqui fala aqui o significado do nome. A vovó Tita explicou e eu vou relembrar para vocês. O significado Antárctos significa sul
em latim. Isso aqui é latim, é uma língua, como existiu vários tipos de língua, o inglês, o espanhol, vários tipos, né, que a gente pode se comunicar em outros idiomas. E aqui é uma língua que não existe mais, que é o latim. Uma língua muito, muito, muito antiga, assim como os dinossauros, que são antigos, né? Também. Então, aqui, Antárcticos significa sul. Saurus significa lagarto, porque os dinossauros eles são muito parecidos com lagartos, né? Que a gente conhece, lagartos existem nos tempos de agora. E então, Saurus, porque dinossauros, Saurus significa lagarto e brasiliensis significa do Brasil. Então, Antárctosaurus brasiliensis significa como? Lagarto, tá bem de vermelho aqui, ó, lagarto do sul do Brasil. Quer dizer que o lagarto que vivia aqui no sul, né? Aqui no sul, no sudeste, que na verdade os fósseis dele foram encontrados em São Paulo. Alguém já foi para São Paulo? Então, lá em São José do Rio Preto, que foi achados os fósseis dele. Sabe que ano? Muito tempo atrás, em 1971. Muitos e muitos anos atrás foi encontrado fósseis dos Antárctosaurus brasilienses lá em São Paulo, numa escavação, né, os paleontólogos escavando, procurando encontrar os fósseis. Que maneiro! E o comprimento dele? Lembra que ele, adulto, ele pode medir até 40 metros de altura. É muito alto. Vocês não imaginam a altura que é um dinossauro desse. É como se nós fôssemos este bonequinho aqui bem pequenininho e um dinossaurão enorme. Vocês conseguem imaginar o tamanhão dele correspondente a uma pessoa? Olha lá, olha a diferença de tamanho. Então isso aqui, depois eles, a partir dos ossos que eles encontraram, foram montando os ossos, né, que eles encontraram em São Paulo, e aí eles desenharam como que será que era esse dinossauro. Olharam os ossos, montaram igual um quebra-cabeça e depois desenharam para ver como que era. Aí ficou assim, olha lá, estão vendo, ó? Ficou um desenho aqui, ó, reconstituição paleontoartística. Paleoartística, né? Não é paleon. Ó, viu? A prof colou um bonequinho aqui, ó, que esse aqui é como se eles tivessem feito o desenho, só que aí como a prof não desenha tão bem, eu resolvi colar este bonequinho aqui para vocês verem como que foi o desenho que eles fizeram a reconstituição, né? Imaginaram que fosse, porque como ninguém viveu lá, a gente só imagina que ele é dessa forma, né? Então a gente vai fazendo o desenho a partir dos fósseis que são encontrados. Então aqui, foi essa parte aqui que a prof mostrou do cartaz, foi essa daqui, que foi falando sobre o significado do nome, o ano que foi encontrado os fósseis, a altura dele, 40 metros, né? A tabelinha aqui foi que a prof fez ali, que é maior, vocês conseguem ver melhor. Depois eu vou deixar coladinho aqui, para que vocês possam também estar sempre olhando. Eu quero que vocês botem na 21, que na 21 vai fazer umas perguntas assim. Algumas perguntas a gente não vai conseguir responder, porque a gente não está em sala de aula, que a gente precisava fazer uma atividade lá fora. Eu vou explicar aqui, só que não dá pra gente fazer porque a gente não realizou essa proposta, mas eu vou explicar mesmo assim. O comprimento do dinossauro. Você e seus colegas analisaram a medida de comprimento do dinossauro Antárctosauro brasiliense. Registre aqui o comprimento dele. Então, aqui dá pra gente lembrar, porque aqui ele tem 40... Onde é que tá aqui o 40? Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. 40, olha lá. Ele tem 40, que é o 4 e o 0, o comprimento dele. Então, nós vamos escrever aqui o 40, que é o 4, e o 0 é o 40 metros que ele tem, né? Então, aqui no número 2 fala assim, ó. Vocês cortaram um pedaço de barbante como a medida do dinossauro, depois o esticaram e se deitaram sobre ele. Quantas crianças couberam sobre o barbante? Na verdade, se a gente estivesse na escola, a gente ia num lugar bem espaçoso, como a quadra, tem um espaço bem grandão, a gente ia pegar 40 metros de um barbante, a gente ia esticar, a prof ia medir, e a gente ia pegar 40 metros, que é, ó, 40 vezes isso daqui, ó, 40 vezes. Então, a gente ia esticar o barbante todo pela quadra até o parque e vocês iam deitando
em cima do barbante. E depois iam ter que levantar, iam deitando de novo. E a gente ia contar quantas vezes vocês deitaram no barbante para saber o tamanho do comprimento dele. Só que como a gente não tá na escola pra gente fazer essa atividade, então essa aqui a gente não vai realizar essa daqui. A gente vai deixar em branco, tá bom? Porque a gente teria que estar lá para contar quantas vezes a gente deitou sobre o barbante, até a gente ver, até chegar ao final. E a gente ia deitando, depois todo mundo ia levantando, ia deitando de novo, até chegar no fim. Essa era a brincadeira, é muito legal. Só que aí não dá pra fazer. E aí, então, a número 3 também a gente não vai conseguir fazer, que falava assim, ó. Para cobrir todo o barbante, foi necessário que alguns alunos se deitassem mais uma vez sobre o barbante. Sim ou não? Sim, provavelmente vai ter que deitar várias vezes, porque é 40 metros, então a gente tinha que deitar, depois a gente tinha que levantar, deitar de novo, até chegar no fim. Porque a gente não tem. Se a gente tivesse talvez uns 40 no nosso grupo, não precisasse deitar 2 vezes, mas o nosso grupo não tem tantos alunos. Então, a gente precisaria sim deitar mais de uma vez no barbante, ou 1, ou 2, ou 3, né? Dependendo da quantidade de crianças que tivesse no dia lá na brincadeira. É muito legal. E a gente não vai conseguir fazer essa 4 também, porque a 4 fala assim: em uma folha avulso, registre o momento dessa experiência. Né? Não vai dar pra desenhá-la também, que era um barbante bem esticado e vocês deitados sobre ele, ia deitando um assim, ó, igual um trenzinho, ó. E aí, a gente depois ia levantando, deitando de novo. Vocês podem até imaginar como seria essa brincadeira, mas não vai dar pra fazer essa atividade. Então, essa aqui vai ficar em branco, tá bom? Quando a gente voltar, a gente pode fazer essa brincadeira, vai ser muito legal. Me lembrem da gente fazer essa brincadeira aqui do barbante. Pode até ser numa aula de educação física também, o que vocês acham? Então, vai ser muito e muito legal. Então, por hoje é só. Amanhã eu vou voltar com uma nova brincadeira, uma nova experiência. Amanhã vai falar sobre mapa. Mapa do dinossauro. Quem gosta de mapas? Que eu desafio vocês a construir um mapa. O que vocês acham? Mas amanhã eu explico melhor, tá bom? Um beijo e até amanhã.